Vamos dar sequência aqui à programação da aula. Enquanto o pessoal vai terminando de chegar, eu vou mostrar para vocês então como é que fica tudo isso que a gente está fazendo depois de pronto, que é a parte mais legal, né? Então, o que vocês fizeram aqui na atividade, vocês fizeram a despesa, né, na quinta-feira, a gente tinha feito receita já na outra aula, e aí o lançamento, eu não mencionei do lançamento, né? O lançamento fica parecido com o da receita, só movimenta o orçamento quando é aprovado, só que aí ao invés de ser receita estimada, como a gente está falando de despesa, então é outra conta. Então, quando a gente aprova o orçamento, primeiro dia do ano lá que vai lançar o crédito disponível, a gente vai debitar um grupo 5, dotação inicial, e vai acreditar o grupo 6, que é o crédito disponível. Tá? E aí é a mesma coisa, separado por fonte, por cada secretaria de forma individualizada, mas no geral é esse lançamento aqui para cada situação específica que a gente vai ter. Então, só para finalizar então a correção da atividade. No orçamento fica... Pode falar. Não? No orçamento, então, vai ficar assim, ó. A gente já fez uma atividade parecida. Essa aqui é a lei que está valendo para esse ano, tá? 2020. A gente fez uma atividade, vocês devem lembrar, para identificar os princípios no texto da lei. Então, aqui fica desse jeito, né? Digamos assim, o corpo da lei, dizendo que está valendo para 2020, que estima a receita e fixa a despesa, o valor e tal. Aqui explicando um pouco, ou melhor, trazendo do montante da receita, o quanto é de cada tipo de receita. E aí por isso que a gente fez atividade lá para separar o que é tributária, de contribuição, patrimonial, porque isso vai no orçamento desse jeito, né? Então aqui está o da prefeitura, do SAMAI, que é a autarquia de água e esgoto, da Fundação de Cultura, do regime de previdência, e aí o total aqui de 217, isso a parte de receita. Despesa a mesma coisa, então olha só, também separa a despesa do que é pessoal, do que é despesa corrente, do que são investimentos, né? Enfim, também por entidade. Então isso aqui, digamos que é o corpo da lei, né? E aí junto disso vai também os demonstrativos, os anexos que acompanham esse instrumento legal. Aí eu separei um aqui para vocês verem, que é o da prefeitura. Ó. Então, Lei Orçamentária Anual, Prefeitura do Município de Biporã para 2020. Então, vocês estão vendo que com o nosso trabalho de classificar as receitas e classificar as despesas que estão sendo planejadas para o ano seguinte, a gente gerou um documento só de 255 páginas, né? Então, é bem pouquinha coisa. É claro que isso aqui não é feito tudo na mão, né? O que a gente faz na mão é a classificação de receita e despesa e organizar isso por secretaria e tal. Depois disso alimentado no sistema, aí você tem a opção de tirar os relatórios da forma que você quiser. Então, aqui eu estou trazendo, por exemplo, um relatório por fonte de recurso e despesa por função de governo. Então, aqui, o que eu tenho previsto de impostos, taxa de contribuição, de receita patrimonial, e aí desse valor, o que eu vou aplicar em administração, em assistência social, saúde, em trabalho, né? Depois eu tenho um outro relatório, vou trazer mais para cá, olha só, que ele já vai trazer um pouco mais detalhado, né? O que vai ser com subvenção, com vencimento, com juros sobre o contrato. Então, tem que ter valor previsto para tudo isso que a gente está prevendo, né? Ó, a alocação de mão de obra aqui que a gente mencionou no exercício, os investimentos, né, que é despesa de capital, né, começa com 4. Então, mais um relatório. Um outro relatório que a gente tem aqui é por órgão. Então, a gente tem que fazer o orçamento por secretaria. Então, dentro do município tem o executivo, que é lá a parte do gabinete do prefeito. E aí tem as mesmas classificações para todas as despesas que eles vão ter no ano de 2020. Depois, vou passar para uma outra secretaria aqui só para ter uma ideia. Ó, Secretaria Municipal de Planejamento. Tem também a mesma classificação, ó, o mesmo código para estabelecer valores para essa secretaria aqui. Uma última agora. Secretaria de Finanças, onde eu trabalho, né, onde eu estou lotado atualmente. Então, também, quanto a gente vai gastar com vencimento, com obrigações, com material de consumo, com diária, né, se vai viajar, com, enfim, todos
que a gente previu para esse ano. Então, esse é o documento pronto depois que a gente já entendeu o que é administração, o que é princípio, como é que a gente classifica receita, despesa, como é que a gente organiza isso, gera no final do nosso trabalho a lei orçamentária e esses anexos todos que vão guiar a atividade da entidade, do órgão público durante o exercício. Todo mundo conseguiu acompanhar aqui? Sim. Sim? Beleza, então. Bom, gente, em termos de conteúdo, né, da correção da atividade, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. E aí, como eu disse, a partir dessa aula, então, eu vou começar a trazer algumas questões, algumas atividades para que vocês possam resgatar um pouco do que a gente já viu ao longo desses 2 meses aí, né, entre fevereiro, março, assim, de abril, da nosso primeiro bimestre, para que vocês possam já ir se preparando para a nossa prova. Então, eu vou colocar lá no estúdio essa atividade aqui, ó. Só um minutinho. Só interromper aqui um pouquinho. Só pegar a atividade aqui. E a gente já vai ver se o estúdio está funcionando ou não. Tá dando para acompanhar? Isso, tá fluindo. Fluindo não, professor, mas dá pra dar um jeito. Mas não tá fluindo com a Sabrina ou com todo mundo? Todo mundo. Todo mundo? O negócio é entidade privada mesmo, hein, professor. É, dá um trabalho, isso é fato. Não, mas só para saber se é uma dificuldade com a disciplina ou com no geral, para eu também tentar melhorar um pouquinho, né, o que for possível, para tornar isso mais acessível. Eu não sei se quando eu trago o exemplo de uma produção pronta, como vocês viram aí do orçamento pronto, se vocês conseguem visualizar o porquê de fazer atividade, sabe? Que é, na verdade, o que a gente faz, que é o produto final do nosso trabalho enquanto contador público, que é gerar esse tipo de informação. Trazer situações do dia a dia, digamos assim. Sim. Eu acho que às vezes tá um pouco maçante por ser um pouco diferente, às vezes, até o plano de conta da entidade privada e, pelo menos no primeiro bimestre, ter sido muito teoria, né? Sim, sim. É que imagina se eu colocar vocês para contabilizar e isso sem explicar esse passo a passo, digamos assim. É, imagina. É um pouco loucura. Mas assim, pro segundo bimestre, daí é contabilização quase que o tempo todo, assim. Que daí a gente vai movimentar todos aqueles grupos do PCASP, do 1 ao 8, vai comprar, pagar, enfim, aí vai virar contabilização de verdade. Mas não tem como contabilizar sem saber como é que isso acontece. Como é que você vai contabilizar que eu comprei combustível para ambulância, eu não sei como é que eu classifico combustível. Né? Então, eu entendo, mas é um pouquinho Necessário. de paciência para a gente conseguir construir esse caminho juntos. Sim. Mais algum comentário aí, gente? Então vamos lá. A primeira parte da atividade aí já de fixação, no primeiro bimestre, são 4 questõezinhas. E aí na próxima quinta terão mais 4. E aí na semana que vem eu corrijo as 2 atividades como forma de revisão, tá? Então tudo bem tranquilo, nada muito fora do normal. Então a gente está falando aqui que a organização da República Brasileira é dividida entre executivo, legislativo e judiciário, e o poder executivo em especial se divide entre administração direta e indireta. Então quero que vocês digam para mim o que significa uma administração direta e indireta e dê algum exemplo do que é uma administração direta e do que é uma indireta. Depois, falar dos princípios da administração pública. Depois, sobre o PCASP, explicar o que ele representa, o que é o PCASP para a gente, e sobre as classes que o compõem. E, por fim, com relação ao orçamento, vocês vão só listar todos os princípios que norteiam a elaboração do orçamento público
E aí depois de listar, vai tirar 3, escolher 3 para dar um exemplo de aplicação. Então você vai listar todos eles lá, vai selecionar 3 e vai dizer como que esse princípio acontece na prática, se materializa na prática. Então, feitas essas atividades aí, durante o final dessa aula de hoje, e com a participação lá no fórum e tal, quinta a gente faz a outra parte, e aí na outra semana eu faço a correção de tudo isso. Certo? De acordo? Certo. Tem que perguntar mais alguma coisa? Professor, então essa prova seria mais só teoria, né? Maior parte dela é teoria. A parte prática são as classificações, que isso é prático, isso não tem que conhecer a teoria para conseguir classificar, mas é prático. Então, vai ter classificação de receita e despesa e vai ter o lançamento de abertura. Só mais uma outra pergunta. Sabe aquele que fala assim, do grupo 1, 2, 3 até o 6 lá? Vai ter isso também, né? Sobre o PECASP? PECASP. O PECASP eu não pedi ele nessa prova, não. O que eu pedi para classificar foi o plano da receita e o plano da despesa. Ótimo. Certo? A parte de lançamento no PECASP, que é a contabilização em si, vai entrar para a próxima prova. Porque a gente vai contabilizar daí, fazer encerramento do período, enfim, como numa empresa mesmo. Professor, esses exercícios aí você vai postar no fórum ou já postou? Vou postar agora. E aí, inclusive, deixa eu ver, vou deixar aqui conectado, tá? Vocês podem ir falando comigo que eu estou ouvindo. Eu vou só ver se está funcionando, porque não estava. E se não tiver, daí a gente vai ter que dar um outro jeito. Mas parece, pelo que eu percebi aqui no... Aí você manda pra Thaís, ela manda pra gente no grupo. Mas acho que já voltou, sim. Então, pelo que eu percebi na movimentação aqui no grupo dos professores, já estava funcionando. Mas vamos dar uma olhada. Pessoal, então está funcionando o fórum, sim. Eu estou encerrando essa parte ao vivo aqui agora e vou colocar essa atividade lá para vocês resolverem, então, e a gente contabilizar isso também como a presença e a pontuação de vocês. E aí, qualquer coisa, fico lá à disposição, beleza? Beleza, professor. Obrigado por enquanto, gente. A gente se vê daqui a pouquinho. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.